Bom dia, meus queridos alunos, como vão? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos para a nossa 9ª aula remota, né? Com um novo tema, falando sobre Alagoas, Alagoanice, né? Para a gente conhecer um pouco da nossa história, do que aconteceu sobre a formação do nosso estado, né? Mas antes disso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse momento que nós estamos vivendo. Essa semana, né, nós atingimos o número de 100 mil mortos pelo coronavírus, né? Então, não é uma doença fácil, né, de se lidar. Infelizmente, estamos atravessando por esse momento muito difícil e delicado, né, vivendo esse novo normal, né? Vamos se acostumar com essa palavra de novo normal, que significa, né, esse novo trabalho da educação, onde nós estamos estudando, né, cada um em sua casa. Então, nossa aula de história começa pela formação do estado de Alagoas. Então, eu começo com essa abertura, né, do mapa de Alagoas. A nossa identidade é representado, cada estado tem a sua representatividade através da bandeira. Vamos começar. Alagoas. Como tudo aconteceu? Como foi que aconteceu essa formação do estado de Alagoas, né? Aí eu coloquei índios caetés. Significa dizer que antes da chegada dos portugueses, os índios caetés habitavam a costa do estado de Alagoas, né? Já existia uma população indígena vivendo nesse pedaço de território, de terra, né? Aí, a costa do atual estado de Alagoas, reconhecida desde as primeiras expedições portuguesas, já era conhecida elas. Já existia os índios caetés. E ela também, além dos portugueses, ela foi visitada por outras nacionalidades para o escambo do pau-brasil, né? Então, o pau-brasil, nessa segunda fotografia, os índios, né, trabalhando, cortando a madeira da árvore do pau-brasil para ser transportada para Portugal. Nesse primeiro mapa, nós vemos o mapa da capitania hereditária. Então, Alagoas pertencia a Pernambuco, né? Então, Alagoas integrava a capitania de Pernambuco desde 1934. Sua ocupação remonta à fundação da Vila de Penedo. Então, eu trouxe, né, essas duas figuras aí embaixo, a formação da Vila de Penedo. Então, Penedo, ela é a cidade que é formada a partir das margens do rio São Francisco, né? E está dizendo aí que foi formada pelo donatário, o dono da capitania hereditária, era chamado de Duarte Coelho Pereira, que incentivou a criação de Penedo com a fundação de engenhos na região. Alagoas abastecia Pernambuco. Então, Alagoas era uma província de Pernambuco. Então, tudo que era produzido aqui dentro de Alagoas era levado para a população pernambucana. Ao iniciar o século XVII, além da cana-de-açúcar, a região era produtora de farinha
de mandioca, tabaco, gado e peixe seco, consumido na capitania de Pernambuco. Então, como eu estava falando, então tudo se produzia aqui, não ficava dentro do estado. Então, toda essa economia, né, a economia a partir da agricultura e da pecuária e a piscicultura, tudo isso era levado para ser consumido na capitania de Pernambuco. Aí o segundo tópico, durante as invasões holandesas, entre 1630 a 1654, o seu litoral se tornou palco de violentos combates, né? Então aqui, né, houve esse combate entre os holandeses e portugueses. Constituiu-se em comarca de Alagoas em 1711 e foi desmembrada da capitania de Pernambuco pelo decreto 16 de setembro de 1817. Então, recordando que é uma data, né, comemorativa todos os anos. No dia 16 de setembro se comemora a independência do estado de Alagoas com Pernambuco. Então, ela se tornou livre e independente, né? Uma comarca independente de Pernambuco, em consequência da Revolução Pernambucana daquele ano. Então, por conta dessas revoluções que existiam lá em Pernambuco, então Alagoas, de certo modo, se beneficiou, né, se tornando independente de Pernambuco. Então, Pernambuco, mais ou menos, ela enfraqueceu, né, sua autonomia com relação a Alagoas. A formação de Maceió, né? Então, a primeira capital de Alagoas foi a Vila Madalena, chamada de Marechal Deodoro, né? Aí, como conta a história que Maceió, a partir do porto, Maceió foi criada, se iniciou com o porto do Jaraguá, né? Então, aquela movimentação grande, né, de escoamento de material, de matéria-prima da agricultura, né, se negociava muito. Maceió foi crescendo, foi se desenvolvendo, tendo mais importância do que Marechal Deodoro. Então, essa primeira figurinha, essas duas igrejas aí, é de Marechal, a formação de Marechal. Então, Marechal foi a primeira capital de Alagoas. Só que, com o desenvolvimento de Maceió, por conta de quê? Se a gente for ver Marechal, a cidade de Marechal, ela fica longe da costa litorânea. Então, o que é que traz de importância o litoral? O litoral era o meio de comunicação para os demais lugares, né? Era através da navegação que havia um fluxo maior de movimentação, né? Já nessa época existia muito a ferrovia para escoar o fumo, o tabaco, a mandioca do interior de Alagoas, né? Aí precisava do porto para ser transportado. Então, Maceió foi crescendo a partir desse movimento do porto de Maceió. Aí logo abaixo você vê uma figura, uma igreja, né? É a igreja matriz do centro de Maceió. E logo ao lado é o porto de Jaraguá, as embarcações de Jaraguá. Logo acima é a igreja de São Gonçalo, que disse que foi a primeira igreja a ser construída
aqui em Maceió. As primeiras economias de Alagoas, né? Então, Alagoas ela teve uma grande importância, né? Desde do momento da sua formação, né? A gente vê pela cana-de-açúcar, pela agricultura do tabaco, da mandioca, do gado, né? Do peixe seco. Então, a economia sempre foi ativa aqui em Alagoas, né? Então, eu trouxe em destaque para vocês a cultura do algodão. O algodão teve sua importância fundamental na formação do estado de Alagoas. O cultivo foi introduzido na década de 1970, né? Em 1770, o cultivo do algodão, e em 1778 já se exportavam para Lisboa amostras de tecido nas Alagoas. Quer dizer, os tecidos produzidos aqui no estado de Alagoas já era exportado para Lisboa, para uma das cidades de Portugal. Em Penedo, eu achei muito interessante isso na minha pesquisa, que em Penedo e Porto Calvo, eu botei posto, mas é Porto Calvo, fabricava-se pano ordinário, para uso, sobretudo, do escravo. Então, desde sempre, o Brasil, né, seus produtos que são produzidos aqui, né, seja na agricultura, seja na pecuária, na exportação, tudo é voltado para exportação. Tá vendo? Desde o início da formação, os melhores tecidos era para ser exportado, enquanto os panos de ordinário, né, é para uso interno. Então, como eu já falei nas aulas anteriores sobre o problema da escravidão aqui no Brasil, principalmente o Nordeste, que teve um grande número de escravos por conta da lavoura da cana-de-açúcar, né? Então, essa produção do pano ordinário era para ser atendida a essa grande parcela da população escrava. Aí o terceiro ponto, em 17 de agosto de 1831, apareceu o jornal Iris Alagoense, o primeiro jornal publicado na província. Como eu pesquisei e não vi nenhum, o que eu vi sobre o jornal foi um jornal, O Semeador. Talvez não seja do Iris Alagoense, mas pelo menos retrata, né? Faz alusão a esse primeiro jornal. Então, o primeiro jornal de Alagoas foi o Iris Alagoense, né? E em 1857, a fundação da primeira fábrica alagoana de tecidos, a Companhia União Mercantil, no distrito de Fernão Velho. Então, aqui eu trouxe o mapa. Onde é que fica Fernão Velho, né? No mapa. O mapa, essa cor aí azul, é a Lagoa Mundaú, certo? Que Fernão Velho é um bairro, né, dentro do município de Alagoas, ou de Maceió, né, que teve muita importância, né, dentro de Maceió. Quer dizer que é um bairro, eu tive a oportunidade de fazer a rota do trem do centro de Maceió até São Lourenço, que fica em Rio Largo, e a gente passa por Fernão Velho.
É um bairro muito bonito, a estação ferroviária é linda, a estação, né? Então, ele é um bairro antigo e que tem uma importância. Se a gente for estudar a história de Fernão Velho, né, a gente vai descobrir muitas coisas. Então, uma da importância da história de Maceió, né, é a fábrica, é a primeira fábrica instalada, né, no bairro, no distrito de Fernão Velho, certo? E aqui também é uma amostra, né, da indústria do algodão, da primeira fábrica, né? E logo ao lado nós temos o bairro, né, de Fernão Velho, certo? Então, nós ficamos por aqui, né? Espero que vocês tenham entendido, né, a nossa aula de história, falando sobre como tudo começou em Alagoas, né? Como foi formada a história de Alagoas, né? Tem a sua importância. Infelizmente, essas economias, né, hoje não tem essa representatividade. Não ouvimos falar do algodão, de indústria, de fábrica de tecidos, né? Aqui em Alagoas não, né? Infelizmente, o nosso poder público, os nossos políticos não deram continuidade, né, a devida importância das primeiras indústrias. Diferente da cana-de-açúcar, que até hoje, né, persiste em nossa economia. Então, gostaria de mostrar a vocês o que é economia. Aprendam a palavra economia. A economia dá para entender que é o que? A geração de dinheiro, né? É o trabalho, é o surgimento do trabalho, né? Então, tudo que gera trabalho vai gerar renda, dinheiro. E o dinheiro vai movimentar o mercado, né? O mercado consumidor. Isso é que faz com que aconteça as obras, né, de melhoria para a sociedade. Então, uma boa aula.